Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Opa, a musiquinha. Hora certa! Agora são exatamente 10 e pouco. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Fora do Ar. Eu sou o Andy Rodrigo, seu anfitrião, e hoje a gente vai falar sobre... experiências paranormais. E para falar nesse assunto, está aqui a minha amiga... Como é que é seu nome? Meu nome é Natinha Nati Lohane Savik de Albuquerque Pampeque da Tustuane, mais conhecida como Danusa Deisimede Leona, Merecibede Lebolda de Gaspari, a mulher jamais falada, a menina jamais igualada, conhecidíssima como uma noite de Paris, poderosíssima como uma espada de um samurai. Eu sou apertada como uma bacia, eu sou enxuta como uma melancia, eu tenho 2 filhozinhos do robusto menino, uns olhos de um barrigudinho, parto normal, casei com o dono da Parmalat, virei mamífera, só mamo. Pertenço à família imperial brasileira Orleans e Bragança, penetração difícil. Eu não sou a Graziele do corpo dourado, eu sou a Leona da cor do pecado. Bianca Lopes. Bianca Lopes. Vai estar aqui em algum lugar aqui, ó, as redes sociais aqui, dela. Aqui, e os meus também, aí a gente, cada um segue. E segue os dois, pra não ter briga. Pra não ter briga, né? Aí Que é segue os legal. dois, Dois gordinhos gostosos, então. É isso aí. Valeu. E se você gostar desse vídeo, você curte aí, compartilhe pro pessoal, seus amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal que possivelmente vem algumas partes Uma segunda parte sobre 2, esses assuntos. 3, e aí vai. Mas que muita gente tem medo, né? Peculiares. Que muita gente tem medo, né? Sim. Aí muita gente ainda leva um pouco de boa, Uhum. mas que não é o meu caso. Infelizmente eu não levo de boa. Eu tô aprendendo a levar de boa. Tô numa fase que a gente tô aprendendo a lidar com isso. Mas acho que cada um tem o seu tempo, que a gente tem que se respeitar por causa disso também. Mas acho que essa questão da experiência paranormal, eu acho que a gente entende depois de grande. Porque quando é criança, tudo é fantasma, tudo é... Uhum. Não sei se vocês acreditam em extraterrestres, mas talvez eles existam mesmo. Então eu acho que vai um pouco além do que a gente conhece. Mas eu acho legal, acho que eu comecei a ter umas experiências assim, acho que quando eu tinha uns 6, 7 anos, aproximadamente. A minha primeira experiência, assim, fora um pouquinho da realidade, diremos assim, ela foi numa época de Natal, véspera de Natal pra ser exata. Eu fui dormir no mesmo quarto com meus pais. Aí tinha a cama deles aqui no fundo, assim, a minha era do lado da porta. E a gente sempre esperava o Papai Noel e tal. Aí naquela manhã, eu acordei de manhã, não tinha ninguém em casa. Era uma manhã de, era 6 horas da manhã, eu acordei pra ir no banheiro. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Eu falei, pô, velho, eu tô sozinha. Aí eu falei, tá, fui no banheiro, voltei a deitar. Aí eu deitei e me cobri, até a cabeça, porque eu tava com um pouco de medo de estar sozinha. E outra véspera de Natal e tal, eu tava mó feliz, empolgada, né? Aí eu me cobri. Do que eu me cobri, eu senti alguém batendo assim em mim. Aí eu descobri, não tinha ninguém no meu quarto. Eu me cobri de novo. Aí fez assim, ó, de novo, em mim, assim, deitada. Aí eu falei, pô. Aí eu já gritei minha mãe. Mãe! Aí, tipo assim, de onde minha mãe? Minha mãe acho que tava no fundo, no quintal, alguma coisa do tipo. Elas estavam arrumando já as coisas pra ceia, porque realmente havia muita gente em casa. Aí eu me cobri de novo. Aí quando eu escutei assim, era a voz de um homem, não era a voz do meu pai. Tipo assim, ele levanta. E tipo, a hora que eu levantei assim, um vulto vermelho passou. E tipo, isso, minha mãe entrou no quarto. Minha mãe e meu pai entrou no quarto. Aí eu olhei assim, eu tava chorando já. Eu já tava chorando, já tava desesperada já. Aí meu pai falou assim, ai, o que aconteceu e tal? Eu falei, não, tinha uma luz vermelha aqui falando comigo, tipo, pra me levantar e tal. Daí meu pai tentando me acalmar, ele me levou na árvore de Natal, falou, tá aqui seu presente e tal, sabe? Tentou dar aquela enrolada, porque eu realmente fiquei muito nervosa. A primeira experiência, assim, não muito real que eu tive foi essa, que eu me recordo. Uhum. Então, tipo, da época mais nova, então, tipo, eu tinha em torno de uns 6 pra 7 anos. Essa foi a minha primeira experiência paranormal que eu tive. E diremos que de lá pra cá só piorou. Deixa eu ver aqui, uma outra experiência que eu tive. É um pouco recente, diremos assim, em comparação que eu tinha 6 anos de idade da minha primeira experiência. Faz uns 2 anos, eu acho. Meu avô faleceu, eu tinha 15 anos. Meu avô faleceu, eu tinha 15 anos, hoje eu tô com 24, já faz 9 anos que ele faleceu. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, logo que eu voltei a morar com a minha avó aqui, eu dormi sozinha no meu quarto, minha avó no dela. Eu acordei à noite, tipo, pra ir no banheiro, e eu cismo
que eu vi meu avô. Ele nunca morou nessa casa, ele nunca teve aqui, ele não sabia, tipo, porque ele morreu muitos anos atrás. E, tipo, depois que ele morreu, que a gente veio morar pra cá. Tipo, trocou de cidade e tudo. Eu, tipo, levantei assim, eu falei com meu avô no corredor, cumprimentei ele. Ele falou que o café tava pronto, se eu queria café. E eu falei, não, que eu só ia no banheiro e ia voltar a deitar, né? Ele, tá bom. E eu voltei a deitar. E dormi de novo. Tipo, como fosse uma Como coisa se normal. realmente tivesse, tipo, acontecido uma coisa super normal. Como se ele realmente estivesse aqui. Quando eu realmente acordei de manhã assim, eu comentei com a minha avó. A minha avó falou o seguinte: eu levantei fazer café com seu avô. Eu já tava toda cagada. Toda cagada. Eu já tava tudo cagada. Ela falou: eu tava dormindo, seu avô. Acordei na cama, seu avô tava na porta do quarto. Isso ela falando. E ele falou assim: vamos levantar, né? Fazer um café, né? Fazer um pão e tal. Porque na época eu lembrava no sentido do costume, né? Ela, tá bom. Ela levantou, passou o café pra ele e foi tomar banho. E nisso, a vida ocorreu, entendeu? Ela saiu do quarto e tal. Aí ela falou que ela me viu, ela tava na cozinha. Ela falou que ela me viu, eu levantei, fui no banheiro e tal. E voltei a deitar. E depois de uma hora, mas eu levantei de vez. Ela falou, eu passei café pro seu avô. Tipo, eu fui contar pra ela uma história e ela contou tudo a mesma experiência. Eu fiquei um pouco assim, conflitada, entendeu? Existiam uns negócios ali, eu fiquei... acho que tá acontecendo alguma coisa, entendeu? Até pensei se fosse, que poderia ser um sinal de alguma coisa na família, mas eu fiquei um pouco com medo, confesso. Imagino. Confesso que não foi uma coisa tão fácil de lidar. Eu tive uma vez que, eu acho que tava eu, minha irmã mais velha e a outra. A minha outra irmã. Aí, e tinha, o computador ficava no nosso quarto, lá no fundo. Sim. A minha irmã mais velha estava na sala assistindo televisão e a outra estava no computador. E eu lembro como se fosse ontem. O meu pai, minha mãe e minha sobrinha tinham ido para a igreja e eu estava na cozinha. E a minha cozinha, ela é uma porta de vidro, só que aquele vidro, ele não é nítido. Ele tem aquelas ondulações. Aqueles vídeos mais antigos, isso, né? tem aquelas ondulações. Ele turva a imagem do outro lado. Isso. E assim, aí era de noite, e a minha mãe tinha lavado roupa e tinha a roupa tava assim, tipo, na parte de cima da porta. Sabe, assim, do lado de fora. Num varal. Isso, no varal. Aí eu tava, de boa, preparando um lanche. Eu lembro, tipo, como se fosse ontem mesmo, assim. Tava de pé, cortando um pedaço de mortadela. E aí eu escutei passos, assim, só que era de tamanco. Eu escutava ploc, 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 sabe? A mula sem cabeça, né? Que bate a ferradura. Então. Aí pensei assim, bom, deve ser minha irmã que foi pegar alguma roupa lá fora, tal, não sei o que lá, que ela podia ter saído pela porta da sala. Dada a volta. Aí eu continuei ali. Aí eu olhei pra fora, aí parou. Só que quando eu olhei pra porta, tinha uma imagem feminina parada em frente à porta. Só que assim, tipo, que tinha uma calça, um shorts, alguma coisa assim, que estava tampando, tipo, do peito dela pra cima. Então, tipo, ela parou e ficou assim, imóvel, tipo, sem tirar a roupa que tava. Mas ela ficou parada de frente pra mim, pra porta. E ficou ali, eu vi nitidamente uma figura feminina ali. Aí eu peguei e fui ver. Tipo, fui na sala, a minha irmã deitada no sofá, assistindo televisão. Aí eu falei pra ela, Lu, tem alguém aí? Ela, como assim? Quem? Daí ela falou assim, eu falei, tem alguém aí? Tem alguém aí no corredor, eu vi, acabei de ver. Aí ela levantou, aí no que a gente foi na porta já não tinha mais ninguém lá. Demorou um pouquinho, meu pai chegou. Aí eu contei pra ele, ele foi lá no fundo, não viu ninguém. Só que a gente sabe que gato e cachorro tem uma sensibilidade a mais pra isso. Eles vêm. Aí meu pai chamou a cachorra, chamou a Pandora, ela não quis ir de jeito nenhum pro fundo. Ela parava no começo do corredor ali. Latia? Não. Nossa, não queria ir. Não queria ir. Meu pai chamava ela e ela nada. Não. E ela ficou ali parada, olhando meu pai lá no fundo. Mas não. E tipo assim, eu não sei, eu tive ainda moro lá e durmo cama encostada na janela. Ai, tem coragem! E assim, porque eu demoro pra fechar a janela. Sim. Tem dia que fica até 10 horas da noite com a janela aberta. Às vezes eu também durmo com a janela encarada. Então, e aí, eu não sei, vira e mexe, tipo, eu gosto de pensar que é um pássaro, que é uma coruja, que é o pterodátilo que tá passando, um dinossauro.
A gente se ilude com essa Um ideia. Pokémon que tá passando ali. Eu quero acreditar que seja alguma coisa desse tipo, entendeu? Aí eu falo, é só um Pikachu que tá passando ali do lado. Ou igual minha Normal. amiga, ou igual minha amiga fala às vezes, que pode ser a Mané fazendo bagunça.